Essa é a aula 7 da revisão. Estou tentando fazer, né, uns 15, 20 minutos. Quando deu aquela maior de 26 minutos, foi por causa da combinação linear, lineamento independente. Eu acho que vocês não entendem isso, entendeu? Um dia ainda vou explicar melhor. Então vamos lá para a aula 7 aqui. Tenha paciência, pessoal. A revisão falta pouco. Então, para a gente calcular o comprimento, aqui ó, a vantagem de usar o ortonormal, ó, vai dar um ângulo aqui, vai ser de 90. A gente vai poder calcular quem? Como é que a gente calcula o comprimento desse, sabendo este lado e este lado do triângulo? Por Pitágoras, né? Então, ó, comprimento, que a gente chama, que é essa barrinha aqui, ó, módulo, tá vendo? Lembra que eu botei vocês que em outros livros são dois tracinhos? Aqui é só um tracinho só. Então, o comprimento de V vai ser igual a raiz quadrada do tamanho de x mais a raiz quadrada do tamanho de y, né? Então vai dar aqui, ó. Como é que seria se esse aqui fosse o 2 e o menos 3? Então seria como? Então, seria 2 chapeuzinho, 2 seria 2 ao quadrado, tá, gente? Mais menos 3, chapeuzinho, 2. Então é 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, que dá quanto isso? 2 ao quadrado, 4, menos 3 ao quadrado, 9, não é isso? Vai dar 4 mais 9, 13. Então, o comprimento, atenção, é o comprimento do vetor. Tá vendo aqui, ó? Aqui é 2 de comprimento, aqui é 3 de comprimento. No caso aqui é 3 de comprimento, mas é menos 3 mas é 3 de comprimento, né? E aqui vai ser raiz de 13 de comprimento. E se eu tiver dois vetores aqui com dados por pontos, simplesmente eu faço a conta antes, ó. x2 menos, vejo qual é o vetor fazendo a conta antes, aí quando eu coloco aqui já está a continha certinha, tá? É só colocar um, vou botar aqui um para vocês fazerem aqui, ó. Pera aí. Então, como é que seria aqui o cálculo do comprimento desse vetor aqui, ó? Dados os pontos 1, menos 2 e 3, 5. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual é a coordenada, né? Quais são as coordenadas. Não, melhor dizendo. Quais são. É isso mesmo. Quais são as coordenadas do vetor? Ó, vai ser, ó, 3 menos 1, né? Ó, 3 menos 1, ponto de cá menos o ponto de lá, né? Vai ser 2. E 5 menos menos 2 dá quanto, gente? 5 menos menos 2 vai dar 5 mais 2, que dá 7. Então, o vetor é 2, 7. As coordenadas do vetor são 2, 7. Agora eu vou fazer o cálculo aqui da coisa. A distância desse é esse. É quem? Ó? É 2 ao quadrado mais 7 ao quadrado, que vai dar 4 mais 49, raiz de 53. É isso. Então, o comprimento desse vetor, o que eu faço? Primeiro eu acho as coordenadas, né? 3 menos 1 e 5 menos menos 2. Vai dar as coordenadas do vetor, dá 2, 7. E depois, com essas coordenadas, eu vou colocar aqui. Ó. Tranquilo? Se for no R3, olha aqui o cálculo do R3. Ó.
Primeiro eu tenho aqui, ó, x e y e z, certo? Mas olha só, primeiro vamos calcular aqui o w. O w é uma hipotenusa onde x e y são os catetos. Então o tamanho do w é a raiz quadrada de w2 mais e2. E o tamanho aqui do Z, a gente já sabe. Do V vai ser quem? Ó? Vai ser o W, que é o V2, né? Aqui, ó. V ao quadrado vai ser W ao quadrado mais Z ao quadrado. Ó. Que é aqui que está a hipotenusa. Ó. O W é cateto e o Z é cateto. Então vai ficar ó, que o W ao quadrado, V ao quadrado é o x2 mais y2, porque é o W2 é x2 mais y2, mais E2, que vai dar a mesma raiz quadrada aqui. Ó. O V, a raiz de V, o módulo de V vai ser a raiz quadrada da primeira coordenada quadrada, mais a segunda coordenada quadrada, mais a terceira coordenada quadrada. É isso. Então se aqui fosse o ponto, ó, por exemplo, se aqui o ponto fosse 1, 2, 3, ó, se fosse 1, 2, 3, como é que seria oh, Jesus. Como seria aqui o módulo de V? Ó? O módulo de V vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, se aqui fosse 1, 2, 3, como aqui é 0, 0, 0, né? Vai ficar o mesmo, o ponto e o vetor vão ter os mesmos números. Então aqui, ó, as coordenadas do vetor vai ser 1, 2 e 3. Então vai ser, ó, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que vai dar 1 mais 4, 5, 5 mais 9, 14. Então, V seria a raiz de 14 se aqui fosse o ponto 1, 2, 3. Agora que a gente já sabe calcular o módulo, eu vou calcular o módulo de um versor, porque eu já sei que o versor tem tamanho 1. Então, a resposta tem que dar 1, como está dando aqui 1. Ó. Então, vamos fazer essa conta aqui. Ó. Eu tenho o vetor 2, 1, menos 2. E eu quero o vetor U, que é versor de V. Ó, eu vou pegar o V e dividir pelo tamanho dele. Certo? Ó, o tamanho do vetor aqui vai ser a raiz de 4 mais 4 mais 1 vai dar a raiz de 9, que vai dar 3. Então eu vou dividir este vetor por 3, que é o versor. Então, V dividido pelo tamanho dele vai dar o versor que eu chamei de U. Então vai ser ó, 2 terços, 1 terço menos 2 terços. Porque eu posso colocar assim, ó, 1 terço do vetor, ou posso fazer aqui a distributividade, aqui o chuveirinho, ó, e deixar escrito assim dessa forma. Então 1 terço vezes 2 dá 2 terços, 1 terço vezes 1 dá 1 terço, e menos 2, 1 terço vezes menos 2 vai dar menos 2 terços. Então eu sei que esse aqui é um versor, certo? Esse vetor é um versor de V. Então eu já sei que o tamanho dele é quanto? É 1. Então eu quero nesse exercício mostrar que vai dar realmente 1, certo? Então tá aqui, ó. Qual é o tamanho do vetor? 2 terços, 1 terço e menos 2 terços. Aí vai ser igual, ó. 2 terços ao quadrado, mais 1 terço ao quadrado, mais menos 2 terços ao quadrado. Fazendo as contas vai dar 4 nonos, mais 1 nono, mais 4 nonos, que vai dar 9 nonos, que é igual a raiz de 1, que é igual a 1. Como a gente já sabia que tinha que ser. Tá? Então eu só fiz esse exercício para lembrar o que é versor. E depois de calculado quem é o versor de V, eu vou calcular o tamanho desse versor só para confirmar que tem que dar 1. Foi isso que nós fizemos nesse exercício. Quando se define alguma coisa em matemática, define embasado em alguma coisa. Então a gente vai ter uma definição daqui a pouco, mas antes dessa definição eu quero mostrar que, tá vendo esse vetor aqui, o vetor V e o vetor U? Ó, o vetor V é x, y.
e o vetor... Não, desculpe, o vetor u é x, y, as coordenadas. E o vetor v é x' e y'. Eu quero mostrar que existe uma relação entre esses vetores que vai dar zero aqui, ó. Então, eu quero mostrar que aparece naturalmente que x vezes x', ou seja, esse primeiro vetor vezes esse, mais o segundo vezes o segundo, vai dar um zero aqui quando isso aqui é retangular, tá vendo? Então vamos lá, vamos fazer aqui a primeira parte como treinamento. Quem é o vetor W? Vamos lá, para dar um stop e sabendo que U é xy e V é x', y', quem é o vetor W? Vamos ver se vocês sabem fazer. Vamos dar um stop aí. W é um ponto de interrogação. Observa que nesses três vetores aqui, ó, dois estão somando e um é resultado do outro. Quem é que é resultado? Ó? Eu sei que V mais o ponto de interrogação, que é o W, é igual a U. Concorda? Ó? V mais W é igual a U. Então eu vou escrever isso. Então eu escrevi aqui, ó, que V mais W é igual a U. Então quem é W? W é igual a U menos V. Certo? Só fazer um algebrismo aqui. Então eu já sei que W é igual a U menos V. Ora, se eu conheço as coordenadas de U e conheço as coordenadas de V, eu sei quem são as coordenadas de W, porque é um menos o outro. Então é x menos x', y menos y'. Agora eu vou fazer uma relação aqui geométrica que a gente conhece. Ora, isso aqui não é um triângulo retângulo? Agora eu vou trabalhar com as medidas, não é mais com os vetores, certo? Eu não vou trabalhar mais com o vetor W, nem com o vetor U, nem com o vetor V. Eu quero fazer a Pitágoras utilizando o tamanho de W, o tamanho de V e o tamanho de U. Isso é uma das coisas que o aluno mais erra. Ele confunde o comprimento dos vetores com os vetores. São coisas distintas. Então, o comprimento ao quadrado da hipotenusa é igual à soma dos comprimentos ao quadrado dos catetos. Então tá aqui, ó. Certo? O comprimento, que é módulo de W ao quadrado, é igual a isso aqui tudo, certo? É igual ao comprimento do cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Agora, colocando isso aqui em coordenadas, certo? Para poder achar os valores, né? O que vai dar, ó? Esse aqui vai ser o quadrado desse, porque eu estou botando quadrado, tá? Lembra-se que isso aqui é módulo. Ao quadrado, como aqui é positivo e aqui é positivo, eu vou tirar aquela raiz quadrada que estaria aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo essa raiz quadrada aqui? Tá vendo essa raiz quadrada aqui? E tá vendo essa raiz quadrada aqui? Eu vou tirar elas porque eu sei que é tudo positivo. Então não vou colocar mais a raiz quadrada. Mas é isso que estava escrito aqui, ó. Então vai ser, ó, a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado é igual a isso aqui agora, ó. A distância desse aqui, ó, vai ser a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. E a distância desse vai ser, ó, a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. Como tudo é tudo ao quadrado, a gente pode cortar o quadrado com o elevado ao quadrado, certo? Desenvolvendo isso aqui tudo e cortando os iguais, vai sobrar x' mais y' igual a zero. Vai sobrar isso aqui, ó. Tá? Então, sempre que eu tenho um ângulo aqui, ó, de 90, eu tenho uma relação entre os vetores de U e os vetores de V nessa equação aqui, ó. Tá? Por que eu falei isso? Porque o produto escalar ele é definido exatamente
como aquele produto que apareceu lá, ó. Ó. Se eu tenho, agora, vou botar aqui, agora já está no R3 já, tá? O produto escalar é definido pela seguinte continha, ó. O escalar V, não é vezes, tá vendo? Esse pontinho aqui, ó, se chama escalar. Então tá aqui, ó. O escalar V é igual a quem? É definido como quem, ó. Você vai pegar a primeira coordenada de U, multiplicar com a primeira coordenada de V, mais a primeira coordenada, mais a segunda coordenada de U, vezes a segunda coordenada de V, mais a terceira coordenada de U, vezes a terceira coordenada de V. Isso aqui é definido, tá? Vai ser definido assim. Tem outros livros que definem de outra forma, definem como produto escalar geométrico e encontra esse. E desse eu vou encontrar o produto escalar geométrico, tá? Se você pegar um outro livro, que a gente está acompanhando aqueles dois livros que eu mostrei no início, né? Naqueles dois livros, nesses livros que a gente está adotando, a gente define o produto escalar como essa conta e chega no produto escalar geométrico que vocês vão ver daqui a pouco. Mas se você pegar um outro livro, por exemplo, para estudar, e aí que é a dificuldade às vezes do aluno, porque aí ele vê um produto escalar com cosseno, teta, da onde veio isso? O professor não ensinou isso. Não, é porque você pode definir também o produto escalar geométrico como produto escalar e chegar nesse. Um chega no outro. Entendeu? Então eu não preciso definir dois, porque eu não posso definir dois diferentes. Eu defino um, encontro o outro, ou então defino o outro, encontro um. Tá? Então vamos continuar aqui. Ó. Agora é só fazer continha. Continha, esses exercícios aqui, ó, são continhas do produto escalar. Dado o vetor U e o vetor V, vamos calcular o escalar V. Ó. Então, como é que é o escalar V? Primeira coisa é a seguinte, como aqui não está escrito, mas eu vou afirmar, a partir de agora, todo o nosso estudo, a base é ortonormal, é a base canônica. Então, aqui o IJK é aquele 100, 010, certo? Então, já é só fazer a continha. Então, as coordenadas é exatamente como se chama isso aqui? Ah, meu Jesus, esqueci de novo. Coeficientes. Poxa, minha cabeça está ficando ruim mesmo. Tá vendo esses coeficientes aqui, ó? 3, menos 5 e 8? Como a base é ortonormal, os coeficientes aqui da combinação linear é o mesmo das coordenadas do vetor. Então, quem é U e quem é V? Vou escrever. Então, tá aqui, ó. As coordenadas de U, do vetor U, vão ser 3 menos 5 e 8, que é o mesmo do coeficiente aqui, ó. E as coordenadas de V vão ser 4, menos 2 e menos 1, certo? Para fazer o escalar V, ó, como é que eu faço? Ó? Eu pego o primeiro aqui com o primeiro aqui, ó. Esse aqui com esse e o último com o último. Então fica, ó, 3 vezes 4, menos 5 vezes menos 2 e 8 vezes menos 1. Fazendo o produto escalar, vai dar um número 14. Então, gente, ó, produto escalar vai dar um número. Como é que eu vou guardar isso? Ó? Escalar é número. Então, produto escalar é um número. Daqui a pouco a gente vai estudar um outro produto, que vai se chamar produto vetorial. Ó, qual vai ser o resultado do produto vetorial? Um vetor, certo? Então, produto escalar é um número. Então, está aqui como se calcular. Você vai pegar as coordenadas e fazer as multiplicações e suas somas aqui. Tá? Agora, façam esses exercícios vocês aqui. Ó. Quem não conseguir, certo? Aí na nossa aula ao vivo e em cores, né, que a gente vai ter no futuro, vocês já podem perguntar isso aqui, tá? Vou colocar só a resposta. Se eu não errei a conta, esse aqui vai ser igual a menos 2. Posso errar a conta também, tá, gente? Não esquece que eu sou de muita carne e osso.
O escalar U tem uma coisa especial. Por que ele é especial? Olha só. Porque eu vou fazer ele com ele mesmo. Então vai dar o vetor ao quadrado. E quem é o vetor ao quadrado? Ao quadrado, ao quadrado. Ao quadrado, quadrado, quadrado. Então o escalar U, na verdade, ele é o módulo de U ao quadrado. Vou botar aqui, ó, para vocês verem. Então, ó, esse aqui vai dar módulo de U ao quadrado. Claro que fazendo a conta vai dar 3, 9, 9, 10, 14, vai dar raiz de 14. Tá? Raiz. Se eu não errei, né? Mas o mais importante é que U escalar U é o módulo de U ao quadrado. Certo? Que vai dar o quadrado desse, mais o quadrado desse, mais o quadrado desse. E o módulo é a raiz quadrada da soma desses quadrados. E o quadrado de uma coisa positiva é só tirar a raiz. Certo? E aqui 0 vezes U, seja lá quem for U, vai dar o vetor nulo. Porque 0 vezes a primeira, vezes 0 vezes a segunda, vezes 0 vezes a terceira, vai dar 0 no vetor. Tá? Tranquilo, né? Já deu mais de 21 minutos, vamos parar por aqui. No início da próxima aula a gente vai ver as propriedades do produto escalar. Mas na verdade eu vou mostrar aqui a parte matemática, como é que funciona essa parte matemática aqui, que é bem interessante para quem for estudar álgebra depois. E o mais importante disso tudo é esse aqui, ó. É o que a gente já viu, ó, que o U escalar U é o módulo do U ao quadrado. Vai ser o que mais a gente vai usar, tá? Vai ser para a próxima aula.